Retomamos o Direito a Falar, hoje concentrado nas privatizações, com 3 advogados em estúdio, Pedro Raposo, Moreira da Silva e Proença de Carvalho. Juntos estamos a falar sobre as oportunidades e os riscos desta onda de privatizações que o Estado foi obrigado a realizar. Doutor Proença de Carvalho, acabarão as Golden Share. Como é que nós podemos... existe uma norma na nova Lei Quadro das Privatizações que prevê a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais num diploma a aprovar em 90 dias. E o que lhe pergunto é que instrumentos é que poderão ser esses que poderão estar previstos nesse novo diploma que permitam, de facto, salvaguardar o interesse estratégico nacional e, na sua ótica, que interesse estratégico nacional é esse? Bom, poderá haver várias fórmulas para tentar garantir esse interesse estratégico. Mesmo que as empresas viessem a ser totalmente controladas por estrangeiros, ainda assim, pode haver fórmulas que, enfim, não sei se muito eficazes, mas teoricamente, fórmulas que procurassem defender alguns aspectos de interesse nacional. E aí depende do caderno de encargos das privatizações, não é? O facto de uma determinada empresa ser controlada por investidores estrangeiros não significa que haja um conjunto de obrigações que essa empresa deve assegurar e que podem constar desse caderno de encargos. Isso é, por exemplo, normal nas concessões e, portanto, pode ser também aqui relativamente a algumas destas empresas. Agora, há alguns aspectos que são mais difíceis de garantir, para além desse interesse estratégico em termos clássicos, que é aquilo que eu há pouco referi. Isto é, estas empresas são, no fundo, empresas motor, muitas vezes, do resto do tecido empresarial, porque à volta delas geram-se um conjunto de atividades de inteligência, de invenção, de caráter tecnológico que asseguram a estas empresas a sua capacidade de estar na vanguarda da tecnologia, etc. E, portanto, é normal que esse tipo de atividades complementares, ou que vivem à sombra destas grandes empresas, possam ser desnecessárias se as empresas vierem a ser controladas por grupos estrangeiros que já têm esse know-how, que não precisam, portanto, da nossa capacidade. Polos de inovação que deixam de ser exatamente, polos de necessários. inovação que podem não deixar de ser necessários. Aí não vejo como é que isso é possível de salvaguardar, não é? Mas, por exemplo, do ponto de vista prático, é, na sua opinião, interesse nacional, não a manutenção do capital, porque esse capital certamente será entregue a estrangeiros, mas a manutenção do centro de decisão em Portugal, com gestão portuguesa, com capital humano portuguesa e com a manutenção de todos os postos de trabalho? Olha, eu acho que isso é desejável, que isso aconteça, não é? Aliás, eu sublinhei aqui um aspecto que é curioso. E não apenas em Portugal, mas eu diria que até no mundo. As empresas que melhor resistiram a esta crise que nós estamos a viver foram empresas de cariz familiar. Isso é muito curioso, quer dizer, empresas controladas, por vezes, por um acionista ou uma família, que têm interesses permanentes, não é? E que, portanto, abdicam muitas vezes de obter maiores vantagens a curto prazo. São corredores de fundo, exatamente, portanto, têm interesse estratégico na manutenção da empresa. Na manutenção, no futuro, etc. Tem menos pressão do acionista, começa logo por aí, não é? E é uma diferença e há substancial. valores permanentes, Claro, não é? Que se vão criando. que não são só o resultado para o acionista no final do ano, não é? Exatamente. E, portanto, isto mostra que o valor da estabilidade acionista também é um valor considerável, para além do valor do mercado e de haver maior transação e maior possibilidade de captação de investimento através das bolsas. Mas a verdade é que a estabilidade acionista é também um valor importante. E é nesse sentido que eu refiro que, para nós, era importante que, em relação a estas empresas de grande valor nacional e que são, de facto, vencedores a nível, não apenas em Portugal, mas foram empresas que conseguiram, e empresas, repare, portanto, quando nós estamos a falar de PT, EDP, Galp, empresas que estiveram estatizadas, que foram privatizadas há relativamente pouco tempo e que, estando estatizadas, perderam muito valor e que a sua privatização, ficando, no fundo, controladas por investidores, empresários e gestores portugueses, conseguiram vencer de uma forma extraordinária a competição em que se viram envolvidas. E hoje são empresas que, de facto, nos
podemos estar orgulhosos delas, não é? Foram feitas com gente portuguesa, algumas delas com participação de capitais estrangeiros, que são bem-vindos, normalmente sempre também. investidores estratégicos, com posições relevantes, estáveis. Eu colocaria também uma pergunta um pouco a todos, que tem também um pouco a ver com esta pergunta que o João colocou há pouco, que é, o Estado saiu rapidamente de muitas destas empresas, de uma forma vista por muitos especialistas também, em direito como abrupta e sem garantir neste tempo intermédio até que as empresas sejam entregues aos novos acionistas, uma salvaguarda do interesse público. Alinham com esta crítica de que tudo se passou depressa demais e sem deixar nenhuma alternativa neste espaço de tempo? Penso que sim. Se me pergunta, por exemplo, eu posso lhe dizer que aquilo que é a minha percepção dos investidores, por exemplo, dos investidores estrangeiros que têm interesse nas empresas portuguesas, nunca a Golden Share foi algo que tenham posto em cima da mesa a dizer não vamos adquirir essa empresa porque tem uma Golden Share. Isso nunca nos foi colocado. Mas havia neste caso, enfim, além do princípio havia questões político deste Primeiro-Ministro agora eleito... de direito europeu, que era fundamentalmente... Sim, mas para lá das questões de direito, havia o compromisso político e também o compromisso perante a Troika. E eu acho que a Troika, no fundo, o que quis foi impor uma determinada decisão tomada já pelos órgãos competentes da União Europeia, inclusive o Tribunal de Justiça da União Europeia. E que o anterior governo prometeu responder. Exatamente. Respeitar. E eu acho que este governo o que quis foi dizer, isso não é um entrave, isso vai ser resolvido desde já nem tem discussão. E elimina-se. Tudo depressa demais, na sua Agora, opinião? a questão que há pouco colocou, daquela norma agora da nova Lei Quadro das Privatizações, da alteração à Lei Quadro das Privatizações, aliás, como disse o Dr. Daniel Proença de Carvalho, penso que a questão se resolverá de outras formas. Realmente a questão das concessões, dos contratos de concessões, e estas empresas são todas concessionárias de serviço público, por isso pelos contratos de concessão isso é evidente, mas também pelo regulador. Um reforço evidente dos reguladores tem que ser uma prioridade. Sim, mas todos nós sabemos que esse reforço chegará depois. Já vimos que não foi. Nos últimos anos, o regulador, tirando uma ou duas exceções, não tem tido uma intervenção como deveria ter e como para poder sustentar a economia portuguesa. Mas sem as Golden Shares, sem a intervenção do Estado, passa fundamentalmente pela entidade regulatória. Eu digo, por exemplo, que aquilo que os investidores estrangeiros mais nos têm colocado quando pensam e discutimos até lá fora, nas apresentações sobre estas empresas portuguesas, é mais o risco da República. É dizer-se que hoje adquirem, imagino por 100, uma empresa portuguesa e no dia seguinte ela está a valer 30% a 35% a menos, porque é a desvalorização da República Portuguesa neste momento. Isso é que é o grande entrave que neste momento se coloca a estas República Portuguesa, falando da República Portuguesa agora, passando do investidor para a República e o interesse do Estado, quer dizer, mas o que é certo aqui, não lhe parece que houve, de facto, uma questão ideológica do próprio Primeiro-Ministro, de vamos acabar com a Golden Share, é um problema, e parece que a questão do que é o interesse estratégico nacional vem um pouco depois. Tanto que, quando é aprovada agora a nova Lei Quadro das Privatizações, nem sequer vem lá definido o que é que será a salvaguarda do interesse estratégico nacional e remete-se ainda para uma norma a aprovar no prazo de 90 dias. Para si, o que é que será o interesse estratégico nacional que tem que ser salvaguardado? Olha, neste tipo de empresas, eu vejo que o interesse estratégico nacional está claramente direcionado para os serviços de interesse público essencial. Por exemplo, quando falamos da privatização das águas de Portugal, quando falamos da privatização da eletricidade, quando falamos da privatização do gás ou dos transportes coletivos, estamos a falar de bens essenciais, como seja a eletricidade, o acesso a bens essenciais para a população portuguesa, como a eletricidade, o gás, a água, e por isso é fundamental que de um dia para o outro não haja um hedge fund, uma private equity que diz, bom, isto já não estou a ter daqui o rendimento necessário e vou-me embora e fecho a empresa. E a nível e por isso, do investimento isto é estratégico. É estratégico que, por exemplo, uma Galp no futuro, mesmo que não tenha qualquer controle nacional, tenham estoques fundamentais estratégicos portugueses. Portanto, estratégico é o serviço que é prestado ao cliente. É o serviço que é prestado, o serviço essencial. Opinião, independentemente da base acionista da empresa. Independentemente da base acionista e da nacionalidade dos investidores e do dinheiro posto no... Esse é o aspecto que, apesar de tudo, é mais facilmente regulável.
É mais fácil de estabelecer, mas há aqui um aspecto que tocaram que me parece importante. Nós estamos aqui todos a focar muito no tema de como estas privatizações têm estado a ser preparadas. Eu parece-me que olhar mais para a questão do regulador é claramente mais importante. Nós temos tido experiências. Será sem dúvida um outro debate? Não, mas repare, no âmbito, porque isso é que pode pôr em causa a forma como as privatizações são feitas. Nós não nos podemos esquecer que estamos aqui perante o credor e temos de fazer as privatizações e, portanto, o assunto, enfim, não vale a pena discutirmos se haveria seguramente modelos muito mais harmoniosos, muito mais transparentes, muito mais claros, muito melhores até, mas há um problema de tempo e, portanto, se não há tempo, aqui temos uma condicionante, não podemos esquecer. Agora, aquilo que podemos esquecer e aquilo que eventualmente se deve falar é aquilo que já se devia ter feito há 10 anos, há 7, há 8, há 9, que tem a ver com o regulador. E nós aí temos assistido a um caminho muito tortuoso e um caminho complicado, que naturalmente tem mais importância quanto mais falamos deste tema das privatizações e quanto mais passa deste setor, que era mais controlado, para privados, estrangeiros ou não. Mas aí, estrangeiros ou não, porque a questão do regulador não é uma questão só se o centro de decisão está cá ou está fora, se o acionista é estrangeiro ou se é português. O problema que nós temos tido ao nível da regulação, e que agora se vai agravar naturalmente com estas privatizações, esse é que é o problema estrutural que fala. Acha mesmo que se vai agravar? Claro. Se nós temos o exemplo da forma como o regulador tem funcionado, e ainda há pouco estavam a falar da Galp, não vale a pena falarmos muito mais das entidades em causa, quer dizer, para percebermos que aquele interesse que se pretende garantir e que se deveria garantir, e parece que estamos todos de acordo relativamente a essa matéria, não sei se neste momento o regulador que existe o garante. Parece-me evidente que não.